dia. Muito bem-vindos ao webinar dia 2. Estamos aqui para aprofundar na constelação familiar, coisa que nós fizemos no dia 1. Ficamos aqui 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, falando sobre constelação, trazendo temas, elucidando para vocês conseguirem entender, além do aparente das questões que vocês têm apresentado, tá bom? Esse webinar ele é muito direcionado às pessoas que querem entender um pouco mais sobre o que acontece numa constelação, como isso acontece, quais são as principais críticas. Nós vamos falar disso hoje, tá? Vamos falar das principais críticas, nós vamos falar sobre os grandes ataques que tem na constelação familiar e como você pode, não necessariamente retrucar ou brigar sobre isso, mas defender sua posição, que é o que eu faço. Você não me vê atacando ninguém na internet. Simplesmente eu me mantenho focado em ajudar os pacientes que eu sei que eles são muito bem ajudados, eles dão os feedbacks, volta e meia, eles dão feedback para mim. Então, tudo isso a gente vai falar no dia de hoje, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, aprofundando na constelação familiar, a jornada de cura e transformação, dia 2. Então, vamos lá. Temos aqui, vamos recapitular o que nós vimos no primeiro dia. A gente falou sobre o que rege a constelação, os 3 pontos principais, que são as ordens do amor, as leis da constelação familiar. Falamos diversos exemplos sobre família, inversão de ordem, exclusão. Falamos bastante sobre isso e também trouxemos várias histórias, tá? Aqui no dia, nesse dia, eu peço que você me marque nos stories se você estiver vendo isso. Não sei quando você está vendo, mas me marque nos stories, evertaraújo.terapias. E o e-book, talvez você tenha vindo por conta do e-book Constelação para Leigos, foi o início do caminho, tá? Aqui a gente vai aprofundar, esclarecer e inspirar transformação em todos. Hoje, dia 2, 25 de junho, hoje nós vamos falar sobre as vivências da constelação. Vamos experienciar isso. Cura, transformação, demonstração prática com algumas vivências e movimentos sistêmicos, sessão ao vivo de perguntas e respostas aqui, e como que a gente aplica esses aprendizados na nossa vida ou na atuação como terapeuta, porque talvez você seja aqui um estudante ou uma pessoa que já se formou, que já tem suas formações, já tem seus pacientes e veio adquirir um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então, a constelação familiar em ação, como é que ela age no campo específico? A gente falou sobre campo morfogenético na segunda-feira e hoje vamos aprofundar um pouco de o que que acontece numa constelação familiar. Aquilo que muitos dos meus colegas evitam de falar, porque têm receios de serem retaliados, enfim, cada um com suas dores, né? A nossa função como facilitador desse processo é bem essa palavra, é facilitar o processo. Deixa eu diminuir um pouquinho meu ar-condicionado aqui. Aqui deu uma esquentada. A nossa função como facilitador é simplesmente interpretar esse campo. Interpretar para ajudar a pessoa a entender isso e compreender o que tem além da sua questão. Quando a gente usa o termo facilitador, é porque realmente a gente vai facilitar o entendimento e a compreensão. E, preste atenção, e, no meu caso, Everton, se você vem numa constelação minha, você sai com uma direção. Quando eu me formei lá atrás, em 2016, o Hellinger ainda era vivo, inclusive, o criador da constelação. E lá se falava muito, deixa o campo se movimentar e é o que é. É assim que é. Depois daquilo, e essa é uma das grandes críticas da constelação, não é a maior, mas uma das, que numa constelação familiar você movimenta o campo e a pessoa simplesmente é largada.
E eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Eu, Tom Everton, entendo que quando a pessoa ela vem procurar uma ajuda nesse sentido, ela também vem buscar por direção, ainda que seja mínima, pequena, mas eu entendo que ela vem buscar por direção. Então, escuta o que eu estou falando, nas minhas constelações, as pessoas vêm e elas saem com o mínimo de caminho, salvo raríssimas exceções. Vou dar um exemplo. Meados de 2020, mais ou menos, eu atendi uma menina e ela veio para uma sessão com ela. Era uma questão, se eu não me engano, financeira ou de relacionamento, não lembro exatamente. Mas na constelação dela, no movimento terapêutico dela, pareceu que existia um segredo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando aparece um segredo na constelação, significa um segredo familiar, um segredo de algo que veio antes e tem influência e tem atrapalhado a evolução ou os caminhos da pessoa que me procurou, às vezes a constelação trava. E quando a constelação trava, essa constelação, quando ela trava, você diz, não tem o que fazer. Eu não tenho como acessar esse campo. Eu não sei todas as respostas. Eu sou somente um facilitador. E naquela ocasião, ainda que aparecesse um segredo, a constelação inclinava que era um segredo da mãe dela, como se o sintoma, seja físico ou comportamental, que a menina tinha, era uma coisa que tinha relação com um segredo que vinha do lado materno. E aí, como as pessoas veem nos meus movimentos e eu direciono, eu disse: existe um segredo no campo materno. Não necessariamente um segredo da sua mãe, mas um segredo que veio do sistema dela. E essa foi a direção que eu dei. Ela saiu do meu consultório e ligou para a mãe. A mãe, quando recebeu a ligação, isso era mais ou menos uma quarta ou uma quinta-feira, a mãe, quando recebeu a ligação, ela marcou consulta para o sábado. De imediato, assim, ela falou: preciso falar com você, Everton. E ela veio na constelação. O que foi revelado ali na primeira consulta é que existia um segredo do lado da mãe. Quando a mãe é comunicada sobre isso, a mãe se viu no lugar de fazer um movimento, porque de fato ela guardava um segredo. Esse segredo que ela guardava era um segredo de que ela tinha cometido, ela fez um aborto antes dessa minha paciente ter nascido. É como se essa minha paciente, que por muito tempo achou que ela era a filha principal, a primeira filha, ela não era a primeira filha. E esse segredo reverberou a ponto de travar a vida financeira ou relacionamento, não lembro exatamente o que era, da minha paciente. Então vejam, quando a constelação trava nesse sentido, onde há um segredo, ainda assim a pessoa sai com um direcionamento, pelo menos das minhas constelações, tá? Eu, eu realmente acho cruel as pessoas virem para um movimento sistêmico, virem para a constelação, e nessa constelação levantar uma dor, uma possível causa mais profunda sobre o problema da pessoa e deixar simplesmente a pessoa vagando. O que que isso quer dizer que é deixar a pessoa vagando? Eu não faço atendimentos recorrentes, então eles não são semanais, tá? A minha abordagem é diferente. Mas eu tenho colegas psicólogos, eu tenho colegas psicanalistas, eu tenho colegas psiquiatras, que quando eu identifico aqui nesse consultório, ou seja, de forma online, que a pessoa precisa de mais ajuda ou uma ajuda diferente daquilo que eu posso servi-la, eu encaminho, tá? Diversas pessoas já vieram aqui, eu disse, no meu olhar, você precisa visitar um psiquiatra. Você está há mais de 6 anos com esse quadro. Você tem ideações suicidas. Você tem quadros depressivos. Você perde emprego toda hora. A vida está travada. Eu recomendo que você passe numa consulta com um psiquiatra.
e peça uma avaliação. Não sou eu que vou falar que vai ou não vai medicar, não sou médico. Mas eu falo, passa com o médico, passa com o psiquiatra, pega uma opinião. Às vezes você precisa de um remédio simplesmente só para desentupir algo que está parado. Eu costumo usar com os meus alunos a referência do diabo verde. Não sei se vocês são nessa época do diabo verde. Eu acho que a Thalissa que está aqui deve ser a época do diabo verde. Já viu um potinho assim que a mãe jogava na pia do banheiro ou no vaso do banheiro depois que entupia? Seja por sujeira, seja por cabelo. Eu falo que o diabo verde, a soda cáustica, ela é, para mim, a mesma ação, metaforicamente, óbvio, de um remédio psiquiátrico. Porque tem coisas que não dá para desentupir na água quente. Tem coisas que precisa de soda, soda cáustica, química. E é o que eu falo para os pacientes. Você está há muito tempo nesse quadro. Eu recomendo fortemente que você visite um psiquiatra. Não necessariamente para tomar medicação, mas para fazer uma avaliação. A maior parte deles oferece uma resistência, mas vai. Uma minoria diz: eu não tomo remédio, eu não quero. Eu falei: ok, uma vez entendido, é a sua escolha. Uma escolha adulta do que você quer para sua vida, tá? Pois bem, falamos aqui sobre a importância do facilitador. E é o facilitador, nesse caso, que gera as maiores controvérsias da própria constelação. Como a constelação não é um método protocolado, não existe um protocolo. Talvez existisse uma comprovação de reprodução de reprodução clínica. Significa, uma única pessoa vem constelar, vários consteladores sem contato um com o outro, assistem aquele evento e pegam as suas percepções e as que forem em comum indica que pode ter uma reprodutibilidade do método, não uma comprovação científica. Por isso que depende muito de quem vocês vão escolher para ser o seu facilitador. Eu não estou dizendo que você tem que me escolher. Você pode estar aqui só pegando algumas informações, justamente para tomar a decisão de constelar com outra pessoa. Tá tudo certo. Meu propósito aqui é continuar proliferando algo que fez muito bem a mim, faz muito bem para os meus pacientes, algo bom na vida, porque existe muita gente fazendo muita besteira. Quando um terapeuta de constelação familiar, que se considera de constelação familiar, ele assume que a pessoa que foi abusada ou foi estuprada, ela tem que pedir perdão ou ela tem responsabilidade no ato que fizeram contra ela, nessa hora eu truco fortemente o método da constelação. Eu definitivamente, lembra que eu falei na aula passada, para vocês que estavam aqui, eu disse, eu não concordo com tudo que aqui tem no método da constelação. E vou dar um exemplo, tu. Quando você no caso, mulheres, eu atendo muito mais mulheres, né? Quando uma mulher vem e ela foi estuprada, ou ela foi abusada por um pai, por exemplo, é muito, muito sensível você dizer que foi ela que atraiu aquilo. No ato terapêutico, para mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso. Definitivamente não. Tampouco aquela frase do tinha que ser assim. Não tinha. A ordem natural das coisas é a gente se respeitar, ninguém violar ninguém, ninguém ferir ninguém, ninguém desejar o outro a ponto de fazer um ato onde dois não querem, ou um dos dois não quer. Então, definitivamente, eu não concordo com essa fala. Ah, a mulher tem que pedir perdão para o seu agressor. Cara, eu vou explicar para vocês da onde normalmente as pessoas tiram isso, tá? Essa ideia de que a mulher tem que pedir perdão, ou seja mulher ou homem, tá? Tem que pedir perdão para quem foi o agressor da sua vida, isso vem de um conceito principalmente de atração, de campo. Os campos se atraem. E eu, até por ser uma pessoa que já passou por um abuso, eu já fui abusado, e eu falo isso hoje com muita tranquilidade, eu tinha por volta de 8 anos. Por muito tempo, ao ser abusado lá atrás,
eu agi de forma abusiva em diversas áreas da minha vida. Seja o abuso de festas, seja o abuso de relacionamentos, seja o abuso de dinheiro, seja o abuso de comida. Por muitas vezes eu fui uma pessoa extremamente abusiva. E atraí muitas pessoas com esse campo também. É aí que eu digo, existe uma parcela. Só que essa parcela de parece que as pessoas que foram abusadas, elas têm um radar. Eu costumo dizer isso. Parece que elas têm um radar. Parece que elas vivem atraindo situações nesse contexto. É muito cruel falar para uma mulher que ela foi abusada ou já foi estuprada e ela tem responsabilidade sobre aquilo. Para falar desse nível que eu estou falando com vocês, se um dia eu tivesse na dor de lá, quando eu fui abusado aos 8 anos, se eu tivesse no ápice da minha dor, procurando por ajuda e alguém falasse para mim, a culpa foi sua de querer jogar fliperama na locadora, ou eu tenho que perdoar o agressor, a pessoa que fez isso comigo, cara, não entraria na minha cabeça. Não entraria. Então, as minhas pacientes que eu vejo aqui, para elas, também não faz. Elas estão no ápice da dor. Hoje, quando eu olho para aquele evento que aconteceu comigo, eu falo, cara, parte daquilo eu entendo, mas não deveria ter acontecido. Não é que, por conta de entender, tinha que ter acontecido. Tinha que ter acontecido um escambau, para não falar um palavrão aqui. Tinha que ter acontecido um escambau, não tem que ter acontecido bosta nenhuma. Uma pessoa violar outra não pode ser normal. E não sendo normal, a gente tem que saber conduzir. Então, eu, Tom Everton, não falo para as minhas pacientes que vêm de constipação que elas precisam honrar, que elas precisam pedir perdão ou assumir a responsabilidade de algo que fizeram contra ela. Eu sei que os livros do Hellinger, em umas passagens de alguns livros, fala isso, mas eu não concordo. Então, se eu não concordo, eu não uso. Simplesmente deixo de usar. Eu não uso essa passagem, não faz sentido para mim, tá? Por isso que eu falo para vocês, cada um tem o constelador que merece, cada um tem o facilitador da constelação que merece. Isso não estou falando pro lado ruim, tô falando pro lado bom também. Você precisa saber você vai escolher para facilitar seu movimento. É isso hoje que difere muitas pessoas que falam muito mal da constelação e outras menos, tá? Outro ponto aqui, turma. O que são os representantes de uma constelação familiar? Deixa eu ver meus bonequinhos. Deixa eu pegar meus bonequinhos aqui, turma. Peraí. Ó, eu tenho aqui uma mesa onde eu uso de campo da constelação, tá? Seja presencial, seja online. E eu posso usar vários bonecos como representantes numa constelação online, tá? Eu uso um Playmobil, e esse meu Playmobil, ele é nativo da Alemanha mesmo. 2017 eu tive o prazer de ir para lá e trouxe essa versão. Eu tenho alguns outros, de outros formatos, mas independente de ter ou não ter bonequinhos, ou ter representantes ou não, os representantes eles vão ser pessoas, objetos que interagem entre si. Então, como é que interage um boneco com o outro? Aí é onde entra o facilitador de novo, tá? Vou falar da minha prática, tá bom? Eu, eu tenho, antes de fazer as constelações, eu faço um bate-papo com os meus pacientes. No presencial eu faço bate-papo lá fora, no online eu faço o bate-papo aqui, né? E antes de fazer o movimento da constelação, eu tento entender um pouco por que que a pessoa me procurou, o que que ela está buscando, quais são as suas expectativas, desenho a árvore genealógica dela e vou entender onde é que está o bloqueio. Vamos supor que o bloqueio é relacionamento. Pô, meu relacionamento não vai bem, então eu só atraio homens casados, eu só atraio homens indisponíveis. Ok. Então, baseado na primeira conversa, eu vou intencionar os bonequinhos. E o que que é intencionar os bonequinhos? Eu posso colocar um boneco como esse para representar a pessoa, mas eu posso colocar um outro boneco para representar não necessariamente uma pessoa. Eu coloco para representar os relacionamentos em si.
E aí a pessoa do outro lado da câmera, ela vai falando, faz isso, coloca esse boneco mais pra cá, faz assim. E às vezes eu do lado de cá faço. Eu pego um boneco e falo, e se eu fizer esse movimento, o que você sente? É aí que a gente percebe que os padrões, eles também estão aqui. Então é mais difícil fazer uma constelação online? Depende. Depende do perfil da pessoa. Se a pessoa tem um perfil muito, muito, muito racional, que é como é uma parte do meu perfil também, pessoa mais racional, o movimento com bonecos pode não fazer tanto sentido. Eu sempre recomendo para a pessoa, olha, tenta fazer um movimento presencial, então, que aí as pessoas se movimentam, né? É o que acontece na constelação presencial. O boneco em si não se movimenta. Tem gente que usa água, eu já usei, mas a água dá um pouco de trabalho, então eu não gosto muito. Eu prefiro assim e para mim funciona dessa forma. A água também tem isso, né? Os bonecos na água se movimentam, então você pode interpretar aquilo como um movimento de representantes, como se fosse o intermediário entre o boneco e a pessoa. As pessoas nas constelações, pelo menos nas minhas, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando das minhas. Quando eu falar das constelação dos outros, que eu já fui, aí eu sinalizo para vocês. Mas, via de regra, eu falo os meus exemplos. Ah, as pessoas nas minhas constelações, elas não sabem quem elas são. Então, se a Maria Zilda tá numa constelação minha, eu simplesmente vou falar: você pode adentrar o campo e achar o seu lugar, fazer o que você quiser, sentir o que você faz nesse campo. Quiser virar de costas, vira. Se quiser ficar de frente, fica. E dessa maneira, acontece um movimento. E aí eu quero trazer outras coisas para vocês em relação das principais críticas. Eu vou colocando no meio do caminho, tá? É, uma das críticas maiores é assim, as pessoas ficam encenando e ao invés de estarem a serviço de um campo do outro, elas falam das suas próprias dores. A gente, como facilitador, quando estamos de fato em presença, a serviço daquele campo, olhando, sem julgar, sem fazer juízo de valor, o que a pessoa vai nos trazer de problema, eu diria que a gente sabe quando a pessoa está encenando. E eu já pedi algumas vezes para pessoas que estavam nas minhas constelações eu falar menos do que isso, porque isso é a sua dor. Já aconteceu de pessoas não pararem o movimento que elas estavam fazendo, porque claramente era um movimento mais para elas e não a serviço de um campo, a serviço do outro, da pessoa que vem constelar, e eu disse a ela: você pode sentar um pouquinho, por favor? Agora não, pode sentar. Eu disse. Justamente por quê? Porque quando você está numa constelação e você vai fazer a serviço do outro, cara, você tem que tentar fazer o maior esvaziamento de si mesmo possível. Porque senão eu entro na constelação do outro e vou querer falar, não, porque a minha mãe fez isso, fez aquilo, é igual a minha mãe. Cara, vamos falar da dor do outro, não é você que está constelando. Então, quando a pessoa não consegue entrar nesse estado, eu tiro ela da constelação, sem nenhum ressentimento. E eu já aviso isso antes, quando eu vou fazer os combinados pré-constelação. A pessoa já sabe. Se eu pedir para você sentar, não leve isso para o pessoal, é simplesmente porque você não conseguiu entrar nesse campo. Eu peço que você sente. E isso já aconteceu algumas vezes, tá? Outra coisa que a primeira coisa que eu falo normalmente quando a gente vai constelar em grupo é e a gente vai cancelar o próximo dia 12. Quem quiser participar, dia 12 de julho, tá? Pode ser presencial ou online. A primeira coisa que eu falo é assim: aqui ninguém vai incorporar. Ninguém vai incorporar aqui. E eu já escutei de amigos meus, espíritas, candomblecistas, umbandistas, dizendo: você não controla isso. Aí eu falei: ah, controlo. Você não conhece meu grau de controle. Eu controlo, tá? Mas já aconteceu de pessoas incorporarem, então? Já aconteceu. E aí, o que aconteceu? Simplesmente manda embora. Do mesmo jeito que veio, do mesmo jeito a gente manda embora. Com respeito, com acolhimento, simplesmente bota a mãozinha na pessoa e diz: aqui não é seu lugar, pode voltar de onde você veio, seja lá em cima ou seja lá embaixo. Então eu não mexo com essas coisas, tá? E eu falo isso, e eu friso muitas vezes, e toda vez que eu falo isso nas constelações, as pessoas dão risada. Eu falo, ó, ninguém vai incorporar, todo mundo. Fala, vocês dão risada, é? Vocês dão risada porque vocês nunca viram alguém de fato fazer esse movimento numa constelação.
Já aconteceu, tanto aqui no meu consultório, já aconteceu fazendo constelações em grupo e simplesmente, tchau, aqui não. Outros colegas fazem uso de rapé, fazem uso de ayahuasca, fazem uso de outras coisas para constelar. Cara, eu simplesmente não critico, mas não faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, eu não uso, tá? Se não faz sentido para mim, eu não uso, eu não faço. Teve uma vez aqui que uma moça falou: Tom, posso fazer um rapé antes de fazer o movimento terapêutico com você? Eu falei: olha, eu não indico, justamente porque você pode entrar num estado diferente, só que para ela fazia muito sentido. Ela queria porque queria fazer um movimento sistêmico à base do rapé. É óbvio que o movimento não saiu, tá? Ela fez, pegou lá os tubinhos de madeira dela, cheirou sei lá o que aqui, e eu falei, ok, mas talvez o movimento não flua. E realmente não fluiu, tá? Há interação entre os representantes. Os representantes interagem entre si. E quando eles interagem entre si, é onde a gente, na facilitação ali, agindo como facilitador, vamos entendendo o contexto que envolve ali a constelação da pessoa e o objetivo principal, que são revelar padrões, revelar os bloqueios, entender as dinâmicas ocultas e trazer cura e equilíbrio para o sistema familiar como objetivo. A pessoa precisa sair minimamente mais compreendida. Não vou dizer melhor, tá? Porque algumas constelações são bem duras, algumas constelações não têm final feliz. E quando eu falo de não ter final feliz, é assim, cara, o caminho é trágico. Vou trazer uma outra história para vocês. Todas as histórias que eu conto são histórias que eu atendi, tá? Eu não conto nenhuma história dos outros, não. E quando é a história do outro, eu conto. Como eu atendo bastante, eu trago bastante informações aqui dos meus atendimentos. Certa vez, eu fiz uma constelação com uma moça, e no final da constelação, ali, de acordo com a dinâmica dos bonecos, eu disse a ela: olha, toma bastante cuidado com quem se aproxima de você. Ela veio constelar que ela sofria muito golpe, fraude, assim, de comprar curso e o curso não ser verdadeiro, páginas de vendas de outros cursos que eram páginas falsas. Então, ela disse que caía em muita fraude. E eu disse para ela, falei, olha, é, toma cuidado, porque dentro do movimento aqui parece haver pessoas se aproximando para levar vantagem sobre você. Essa foi a última frase que eu disse para ela. E aí, recentemente, a gente descobriu que ela passou por mais um grande golpe, dessa vez com baile estelionatário mesmo. E nesse estelionato levaram muita grana dela. Quando ela me contou o que aconteceu, eu a relembrei de que nós tínhamos visto isso no movimento sistêmico, justamente porque tinha uma força maior dentro do campo dela. Então, as constelações, elas não terminam sempre, ai, que lindo, as pessoas se amam, ai, eu sinto muito, obrigado, eu te amo. Aquele Ho'oponopono, sabe? Nada contra o Ho'oponopono. Eu uso o Ho'oponopono em algumas ocasiões, mas não forçadamente. No evento que nós fizemos de sábado aconteceu isso. Tinha um padrão de abuso na história de uma moça, só que o representante que estava ali na função dela não olhava para aquilo. E aí ela ia caindo em outras situações na vida dela, normalmente, de pessoas abusarem dela. E no caso dela, abusavam financeiramente. E ela não conseguia falar não. Ela sempre ajudando as pessoas, sempre pagando as coisas para as pessoas. E o representante dela não olhava. E eu disse a ela, eu falei, olha, uma parte sua não quer ver isso, mas o seu dinheiro precisa ser cuidado, o seu dinheiro não pode ir embora. Faz sentido isso para você? Ela falou, faz. Eu entendi que uma parte minha não quer olhar para isso, mas eu também não quero que meu dinheiro vá embora. A gente chegou num contexto de, olha, protege esse dinheiro de você mesma. Põe esse dinheiro num lugar onde você não tem acesso. Conversa com seu marido. Ela falou: às vezes eu me sinto que o fato de não comunicá-lo e ajudar as pessoas financeiramente, eu sinto que eu estou traindo meu marido. Eu falei: então, seja aberta com ele, seja verdadeira com ele e conte o que aconteceu e peça ajuda. Peça ajuda, inclusive, para proteger o dinheiro de você mesmo. Essa foi a frase que eu usei. Você precisa proteger o seu dinheiro de você mesma, porque você mesma com o dinheiro é um perigo, atualmente.
Essa é a realidade que se apresenta. Tá bem, turma? Quando algo então é reconhecido, já começa a se transformar no campo sistêmico, tá? O coração da constelação, o facilitador. Por que o coração, turma? Aí de novo eu volto na importância do facilitador, tá? É ele quem vai guiar o processo e interpretar as dinâmicas. E eu falo por mim de novo, tá? Tem dinâmicas que eu não sei. E eu não tenho o menor problema em falar isso para vocês. Às vezes aparecem alguns movimentos sistêmicos e a pessoa está fazendo a constelação, ela está do meu lado, ela fala assim: não estou entendendo. E eu digo: eu também não. Pelo menos não ainda. Principalmente se a pessoa vier com vários anseios, muita ansiedade para tentar descobrir, através desse método, a profundidade de suas dores. Cara, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que simplesmente no movimento de mão a gente consegue entender e fala: nossa, tem tal coisa aqui na constelação. E aí a constelação desenrola. Já teve situações que a pessoa disse assim para mim: isso não é meu. Aí eu falo: nem meu. Esse campo é seu. Já teve outra vez que eu lembro que um cara veio constelar e pela quinta vez ele disse que tinha aparecido a mesma coisa. Não que ele constelou comigo, tá? Ele constelou na vida. Era a quinta vez que ele estava fazendo uma constelação na vida e essa quinta vez dele era a primeira comigo. E aí ele falou: nossa, é a quinta vez que isso aparece. E aí eu falei: você vai esperar a sexta? Se você foi em consteladores diferentes e todas as vezes que você foi nesses outros consteladores apareceu a mesma coisa, o problema não é o constelador, não é o facilitador, não é a constelação, não é o método. Onde é que mora o problema? Aí ele disse: ah, eu tenho dificuldade para agir mesmo. Eu falei: cara, então é isso. Se você for em vários facilitadores, vai aparecer a mesma coisa. Só que a pecinha em comum entre todos os facilitadores da sua constelação é você. E aí, como fica? A Val perguntou aqui: no caso da pessoa que sofria golpes, como a pessoa pode tratar isso se o fato de tomar consciência da situação não foi suficiente? Excelente pergunta, Val. Excelente pergunta. É, vou te dar alguns exemplos desse caso, tá? Talvez vai elucidar um pouco mais para vocês. Quando eu disse a ela que através dos bonecos, né, da constelação, tinha uma inclinação para atrair pessoas que levariam vantagem sobre ela, eu falei: me fala um pouco sobre isso. O que que isso te vem? Quando eu falo assim, as pessoas estão se aproximando de você e tem um campo muito forte das pessoas levarem vantagem sobre você. Aí ela disse assim: eu estou em vários aplicativos de relacionamento, vários. Ela falou, e muitas vezes eu tendo a não acreditar que aquelas pessoas são verdadeiras. Eu falei: interessante, me fala mais. Aí ela disse que não conseguia ficar sem ter esses encontros, sem flertar nos aplicativos. É tipo Tinder. Eu não sei se tem só o Tinder mais, mas era tipo Tinder, de conhecer pessoas na internet. Uma das ações que ela tinha que ter tomado, Val, nesse caso, para não passar por isso, era exatamente se policiar, porque ela já tinha tomado consciência. Ela já sabia disso. Então, só a consciência não foi o fato de fazer ela mudar de opinião. E aí tem uma frase do Hellinger que é muito forte para isso. Quando a consciência vem e a pessoa não consegue ou não tem força para fazer o movimento contrário ou não tomar consciência de que, cara, eu fui avisada que pessoas vão se aproximar, eu tenho que tomar cuidado, a pessoa simplesmente deixou fluir. Hellinger fala uma frase, falava, né? Uma frase bem de alemão, assim, que é: você precisa perder um pouco mais. E essa é uma frase que dita de uma maneira amorosa, por mais que ela pareça muito dura, ela pode trazer uma pessoa de um buraco. Porque se a pessoa já sabe do que acontece, ela tem consciência do processo, mas ainda assim ela não faz um esforço. Tem gente que não tem força, tá? Tem gente que precisa realmente de força para sair desse lugar. Mas tem gente que tem muito recurso. Tem gente que sabe o que fazer. Só que a pessoa simplesmente, às vezes, não age, não quer agir. E aí a frase do Heidegger é muito forte. É.
você precisa perder um pouco mais. A pessoa precisa. É aquela coisa do que nossa avó dizia: ah, se não for pelo amor, vai pela dor. Tipo isso, cara. Nossa avózinha sabia muito. Nossos ancestrais sabiam muito sobre vida, tá? Se a pessoa não quer tomar consciência, ou se ela tomou consciência e ainda assim não foi suficiente, ela precisava de mais atenção, ela precisava de mais vigilância, tá? Porque isso estava muito forte no campo dela. Então, ponto aqui, ó, o guia, que é o facilitador, ele guia o processo e interpreta as dinâmicas. Ele ajuda a encontrar soluções. De novo, eu volto a dizer a vocês, isso é a minha conduta, tá? Pessoa que vem procurar ajuda comigo, eu entendo que ela vem buscar um caminho. Eu não vou falar o que ela tem que fazer. Por exemplo, nesse caso da moça que caiu. Eu não falei para ela o que ela tinha que fazer. Eu disse: olha, seu campo aponta para lá. Frente a isso, o que você pode fazer? Já aconteceu isso várias vezes, tá, pessoal? Na aula passada, eu comentei sobre uma aluna não, uma paciente, essa ainda não é aluna, paciente, que disse assim: eu não quero trabalhar a minha relação com meu marido, porque eu sei que se eu trabalhar a relação com meu marido, a gente vai separar. E eu não quero. Ok, se você não quer, beleza, vamos fazer um movimento. Só que aí eu disse a ela: e se chegar nesse lugar da família? Aí ela disse: aí eu não quero mexer. Tá bom. Cara, deu uns 15, 20 minutos mais ou menos. A gente deu 15, 20 minutos mexendo na constelação. Eu falei: olha, a constelação aponta para o seu relacionamento. Aí ela disse: eu não quero olhar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. É, eu sei que eu olhar para isso, eu vou me separar. Eu falei: então, ok. Então acabou o movimento, né? Porque está apontando para dentro do seu relacionamento. Aí talvez vocês estejam pensando: caramba, mas e aí? A pessoa foi embora desse jeito? Foi. Só que depois de 30 dias ela voltou. Depois de 30 dias a pessoa voltou, justamente para falar: eu agora estou pronta para olhar para o meu relacionamento. Então você vê que nenhum movimento ele é perdido. Não existe um movimento perdido. Ainda que você diga assim: eu não quero olhar para isso, cara, existe uma força maior, uma vida que vai te mostrar que você precisa olhar para aquilo. Sabe quando assim, passaram-se. Ah, pega o exemplo da mulher que eu disse do aborto, ainda há pouco. A filha vem para um movimento, a gente entende através da filha que existe um segredo na história materna. Mais de 30 anos depois, a mulher teve que olhar para um evento onde ela cometeu um aborto junto com o atual marido. Então a vida vai se encarregar disso. Por isso que o Hellinger dizia: você precisa perder um pouco mais, deixa a vida te mostrar. O objetivo é encontrar soluções, só que não são soluções mágicas. Aí entra um grande processo, onde a constelação não é a salvadora de tudo. Não existe técnica salvadora de tudo. Nem Jesus salva tudo. E aí entra nas polêmicas religiosas. Porque Jesus também tinha um grande ensinamento. Eu vou te dar uma capacidade, eu vou te orientar, mas a decisão é sua. Então Jesus também não muda ninguém, a não ser que você queira, tá? E principalmente a postura do facilitador, uma postura neutra, uma postura empática e sem julgamentos. Essas fotos aqui de baixo, eu estava dando aula aqui embaixo no sábado, no nosso evento A Força da Origem. E lá nós estávamos falando sobre isso, comentamos um pouco sobre a postura de quem conduz a constelação. E diversos alunos me dizem: Tom, você escuta as histórias mais macabras e sua cara não muda. E esse é um manejo terapêutico mesmo. Eu fico sentadinho aqui no meu sofá, com meu tablet na mão, anotando as coisas, e a pessoa diz: olha, eu tô aqui porque meu pai fez sexo oral em mim. Meu pai estava alcoolizado. Lembra que eu não minto nas histórias, tá? Só conto histórias que eu atendi. Meu pai estava alcoolizado, minha mãe era médica, foi dar plantão. E aí, pro meu pai, eu e meu irmão ficamos preocupados com ele, que ele poderia passar mal de tanto que ele bebeu. A gente foi dormir com ele, eu acordei à noite com meu pai fazendo sexo oral em mim. E uma moça que veio extremamente perdida na vida. Atentava contra ela mesma, fazia agressividade, se cortava. Ela falou isso e eu, ok. Porque um dos pontos mais fortes que eu vejo dos grandes facilitadores que eu conheço
daqueles que eu admiro, tá? É realmente uma postura neutra. Tem gente que fala assim, que vem aqui, meu tapete é preto. Depois vocês entram lá no Google, vocês dão uma olhada como é que é aqui. Meu tapete é preto. E a pessoa fala assim, nossa, você escuta tanta coisa, né? Como é que você sai daqui? Aí eu falo, do mesmo jeito que eu entrei. Tudo fica nesse tapete. A pessoa pode contar o caso mais absurdo do planeta. Cara, nem com a Fernanda eu comento dos meus casos. Raras exceções. Fernanda, é minha esposa, tá? Raras exceções. Um caso ou outro, eu comento com ela. Se for pra gente crescer e aprender junto, assim. Porque de maneira geral, eu não levo absolutamente nada pra casa. Eu sou uma pessoa extremamente neutra, a ponto de atender vários familiares meus com a constelação familiar. De constelar a mãe, constelar o primo, constelar a tia, constelar é, familiares próximos mesmo. Porque eu realmente não levo isso para minha vida. É um movimento e eu não levo isso para minha vida, tudo. Nossa, então como é que você se cuida? Eu tenho os meus jeitos, tá? Eu cuido da minha parte interna, do meu emocional, eu cuido. E ainda assim, quando eu saio daqui, eu não saio, nossa, saio cansado. Tem consultas que são difíceis, tem consultas que são desafiadoras. Tem campos de constelação que são muito densos. Há mais ou menos 2 semanas eu fiz uma constelação assim, muito, muito, muito densa mesmo, muito difícil. Tive que chamar alguns alunos, alunos ultra capacitados, tá? Inclusive, acho que tem alguns aqui na live, para participar, porque eu falei, gente, eu preciso fazer uma constelação aqui, o caso é muito desafiador e eu preciso da ajuda de vocês. Vocês me ajudam? E aí, os alunos prontamente são muito fiéis a mim, eu sou muito grato a isso. Uma quarta-feira à tarde eu falei, ó, preciso de vocês. E não, pode contar comigo. Aí a gente fez a constelação e conseguimos ajudar a pessoa, tá? Postura neutra para mim é o principal, é não se envolver. A postura empática é mais do que fundamental, é essencial. É essencial que você aprenda a ouvir. E para isso você precisa ser livre de julgamentos. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, Tom, eu matei o meu pai, matei minha mãe, cara, eu tenho pai e mãe vivo ainda, graças a Deus. Eu vou olhar para isso e eu vou falar, caramba, o que será que motivou a pessoa a fazer isso? Da mesma forma que eu sou extremamente empático com os suicidas que vêm aqui. As pessoas que vêm com muita, muita ideação suicida. Eu sou uma pessoa que ama a vida. Eu não sou uma pessoa que fica sorrindo na internet, dizendo, ah, a vida é linda. Não, cara, eu simplesmente desfruto da vida do jeito que eu acho que devo fazer. Eu gosto da vida, eu gosto de. Antes de vir aqui, eu tava lá comendo um pastel com minha filha na feira. Eu gosto disso, cara. Eu amo a vida. Só que eu não fico, né, emocionado, não sou emocionado. Eu gosto da vida, mas não sou emocionado. E tem muitas pessoas que vêm aqui que são realmente. Ela fala, ah, você é minha última chance. Porque eu não tenho mais desejo de viver. Nesse caso, e olha só, muito contraditório para mim, internamente, se eu for ver racionalmente. Uma pessoa que ama a vida, ama o que vive, e uma outra chegando e fala assim: eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade, chega a ser difícil se colocar no lugar da pessoa. Só que eu entendo que a pessoa que diz eu quero dar fim na minha vida, ela não quer dar fim na vida. A vida é uma estratégia para acabar com o sofrimento dela. E a primeira pergunta que eu sempre faço para os pacientes que chegam aqui com ideação suicida é: se você tiver uma outra forma de acabar com o sofrimento que não seja acabando com sua vida, você tentaria? Eu nunca ouvi um não. Eu sempre ouvi sim, tentaria. Porque eu acabar com a própria vida é só uma estratégia. É só um meio de acabar com o sofrimento. E é pelo sofrimento que a gente vai olhar, tá? Uma postura empática, uma postura sem julgamento. Da mesma forma que quando chegam pessoas aqui e dizem assim: Nossa, Tom, eu não quero ter filhos. E tem pessoas que às vezes se incomodam de falar isso pra mim, porque sabem do vínculo que eu tenho com os meus filhos, do quanto eu gosto disso. A pessoa já chegou a falar assim pra mim: Ó, Tom, eu sei que você é totalmente contrário a isso e tal. Eu falei: Não, não sou contrário a isso.
Eu amo meus filhos, mas eu entendo absolutamente quem não quer ter filho. Porque ter filho é uma renúncia do cacete, velho. É você renunciar a um monte de coisa na sua vida. Então eu não julgo as pessoas que querem se matar, e eu definitivamente não julgo quem não quer ter filhos, porque é uma baita de uma renúncia, uma baita de uma responsabilidade. Eu não julgo quem não quer ter empresa, eu tenho duas, e, cara, não julgo, porque a paz do CLT é muito grande também. Então eu não julgo. A pessoa simplesmente fala assim pra mim, Tom, eu quero estudar para concurso público. Eu falo, beleza. O que que você precisa? Ah, eu preciso ter mais calma para passar na prova. É isso que você quer? É. Então é isso, nós vamos trabalhar. Não importa se a pessoa é CLT, se ela não é, se ela quer se matar, se ela não quer, se ela quer ter filho, se ela quer viajar ao mundo, se ela quer ter pet. Não importa. O que me importa é quando a pessoa chega e ela fala, eu tenho esse problema. Como você me ajuda? Eu falo, vamos olhar para isso. Independente do que eu acho. Porque na constelação não é sobre o que eu acho. Esse é um ponto importante, turma. A constelação não é sobre o que eu acho. A constelação é sobre o que eu vejo. Por isso que eu falo para as pessoas aqui o tempo inteiro. Movimento terapêutico, movimento sistêmico, movimento de constelação, em qualquer terapia que você vai fazer, a grande força da terapia está no movimento maduro. Porque dentro de qualquer movimento terapêutico, você não vai sair melhor. É tipo academia. Você vai sair cansado. Você pode sair com um bem-estar, mas você não vai sair melhor. Melhor você vai ficar depois. Melhor você vai ficar ao longo do tempo. Se você tiver com uma dor e você quiser ficar bom mesmo, você vai na farmácia. Compra um baita de um remédio lá, um analgésico, triplica a dose e passou. Aí passou. Mas no movimento terapêutico, não. Ele é um desafio no meio do caminho. Então você não tem ganhos na hora, você tem ganhos depois. Então, após o movimento, precisa ter muita coragem. Mesmo antes. Antes e depois. Precisa ter coragem. Porque como a gente não sabe tudo, o facilitador não sabe tudo, e não é o que eu acho, é o que eu vejo, eu não dou minha opinião sobre o que eu vejo. Eu simplesmente falo, olha, o movimento aponta para lá. A pessoa fala, nossa, mas não faz sentido. Eu falo, mas está apontando para lá. Quer um exemplo? Olha só, turma. Exemplo clássico, tá? A pessoa vem dizendo assim, meu problema é minha mãe. O problema é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Ah, porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Aí você vai abrir uma constelação, o movimento da constelação começa a inclinar para o lado do pai. Aí você fala assim, olha, sei que você veio se queixando da mãe, mas tem um grande emaranhado aqui com o pai. A pessoa diz, não, possível, Tom. Meu pai é o amor da minha vida. Meu pai, nossa senhora, eu sou fascinada no meu pai. Meu pai é tudo para mim, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu falo, ok, mas dentro desse campo que você me trouxe, está aparecendo que existe um problema, uma relação sobre o seu problema em questão com o seu pai. A pessoa vai embora, beleza. Passa um tempo, ela fala, Tom, eu descobri. Descobri o que que era a minha relação com meu pai. Aconteceu isso, 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 isso. As coisas vêm à tona. Não de uma maneira como adivinhação, cartomante, nada disso. Nada disso. São reveladas coisas através da constelação, que é um método específico, que através dali é possível fazer alguns movimentos, mas normalmente para onde se aponta não é onde está o problema. Ah, eu tenho um baita de um problema com meu pai. Não, mas a constelação está mostrando que é com a mãe. Aí mostra que está lá fixada na dor da mãe e não na vingança do pai. Está fixada mais no sofrimento com a mãe do que na vingança em relação ao pai. Então a gente só vai determinar para onde é o caminho, tá? E principalmente sem julgamentos. É aí onde a gente precisa estar vazio, precisa estar bem, porque senão você acaba julgando mesmo. Teve uma época, turma, que até pelo que eu contei aqui há pouco para vocês, sobre o fato de ter passado por um abuso, teve uma época que eu atendia, porra, mas toda semana. Parecia que eu não sabia atender outra coisa. Eu só atendia pessoas abusadas. Eu só atendia pessoas que vinham aqui. Ah, meu problema é financeiro. Porra, tinha abuso. Ah, meu problema é que eu sou viciado em masturbação. Porra, tinha abuso. Ah, meu problema é que eu não consigo me relacionar. Porra, tinha abuso.
Eu falei, cara, não sei tratar de outra coisa. Tô até achando que eu tô inclinando demais, eu tô sendo, é, tô enviesado. Eu falei, pô, tô enviesado, porque tudo que aparece é abuso. Mas aí eu fui entender, né? Tinha muito a ver com a minha história também. Só que se eu não trabalhasse aquilo dentro de mim, eu teria problemas, inclusive, na hora de atender os pacientes, que chegavam pacientes o tempo todo. E adivinha qual que era a idade normalmente que a pessoa tinha sido abusada? 8 anos. A mesma idade que aconteceu comigo. Então a gente não está livre desse campo, turma. Nos nossos, a gente precisa estar bem. A gente precisa fazer os nossos movimentos, porque senão a gente cai, a gente também escorrega na banana, como um facilitador de movimentos grandes, tá? Os frutos da constelação. Primeiro, cura emocional e psicológica. Tem o alívio de trauma, conflitos internos, paz interior. Outra possibilidade da constelação é melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque você trabalha o ressentimento. Você comunica isso abertamente, você fortalece laços, sejam eles familiares ou não. Você rompe laços, aqueles que já não fazem mais sentido para você. E é uma técnica que também prevê um autoconhecimento, saber mais sobre si. E aí você tem os insights sobre a sua influência familiar, informações que lhe cabem para continuar evoluindo e trazendo novos clãs, dando força para a vida continuar, crescimento pessoal e mudanças positivas. E uma das frases que eu deixo aqui é: quando o amor encontra a ordem, a paz se estabelece. Quem que se beneficia com isso, turma? Quem pode se beneficiar com o movimento da constelação? Primeiro, qualquer pessoa buscando autoconhecimento. Menos os que estão fora de suas faculdades mentais. Ah, paciente psiquiátrico. Normalmente a gente não constela a pessoa que está com distúrbio. A gente constela alguém maior dessa pessoa. Como, por exemplo, a pessoa tem um transtorno de comportamento de agredir mulheres, por exemplo. Já atendi isso aí também. O cara agredia as mulheres. Quem veio constelar? A mãe do garoto. Quando a gente tem uma posição maior em relação ao outro familiar, a gente pode constelar por ele. Se eu sou menor, eu não posso. Não posso constelar meu pai, não posso constelar minha mãe, não posso constelar a minha madrinha, não posso constelar minhas irmãs, porque eu sou o caçula. Não posso, cara. Então, quer dizer que você não pode fazer nenhum movimento caso eles estejam passando por alguma grande dificuldade? Posso, posso, mas eu vou ver a minha parte. Eu não vou conseguir entrar no campo da pessoa para fazer isso. Nossa, minha mãe tá com uma baita questão emocional e, putz, cheio de conflito familiar. Não posso cancelar por ela? Não. Pelo menos não comigo. Comigo, definitivamente não. Eu sempre conto essa história. Teve uma vez que veio uma moça dizendo assim: eu quero saber se foi minha mãe que mandou matar meu pai. E eu falei para ela: o campo não vai abrir. Não vai ter campo de constelação para a gente olhar para isso. Muda o seu tema. Não, mas eu vim aqui para isso. Eu falei: aqui não é lugar para isso. Você não vai ter essa resposta. O que você vai encontrar aqui é a sua relação em relação a tudo isso. Agora, se você quiser descobrir quem foi o mandante do assassinato do seu pai, tem outros meios, não é aqui. E aí ela ficou pensando, respirou, aí ela falou: tá bom, eu quero entender a minha relação com meu pai. Se eu ainda tenho algum vínculo com ele, porque eu sinto muita falta dele. Ok, vamos olhar para isso. Aí sim. Então, eu não posso constelar por alguém que tem outra relação, uma relação diferente familiar com pessoas maiores do que eu. Ah, se eu estiver passando por problemas de relacionamento, a minha mãe pode constelar por mim? Pode. Pô, se eu tô uma pessoa viciada em droga, eu tô com a cara no pó, tô viciadaço. A minha irmã pode constelar por mim? Pode. As duas. E a Fernanda pode constelar por mim? Não, não pode. Minha esposa não constela por mim. Ela é de um outro sistema. A gente se uniu e a gente criou um novo sistema, mas ela veio de um e eu vim de outro. Não é possível fazer isso, tá? Promove saúde, dá uma sensação de bem-estar, por mais que a gente precise encarar a realidade e ver o problema como ele é. É um movimento que pede maturidade, um movimento para gente adulta, tá?
Constelação mostra aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Frase: olhe para a vida como ela é e você encontrará a força. Aqui, turma, é um dos pontos mais fortes dos meus movimentos. Porque eu falo para as pessoas: vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Então, fui estuprada aos 13 anos, voltando do meu primeiro estágio, quando eu trabalhava no shopping na Tent Beach. Isso é uma história real. E eu falei: ok, o que você quer olhar em relação a isso? Ela falou: meus relacionamentos não vão para frente, parece que é por conta disso. Ok. E ela falou: mas eu fui estuprada. Eu falei: eu sei, você já me falou. E aí ficou um silêncio assim, e aí eu lembro que eu falei para ela: a gente não vai mudar isso. Infelizmente, eu sinto muito pelo que te aconteceu. Mas ou a gente faz alguma coisa para sair desse buraco, ou a gente vai continuar aí. Assim, turma, direto e reto. Direto e reto, turma. Justamente porque, pô, o que que eu vou fazer no estupro da menina quando ela foi com 13 anos de idade? Não tem nada para fazer em relação a isso. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, sim. Essa é a responsabilidade que a gente tem que ter, que é o que eu falo para os pacientes. Você está num buraco. A metáfora que eu uso é essa: você está num buraco. Eu vou deixar um pé para fora, eu vou deixar uma mão para fora. Eu vou estender minha mão para você. Eu vou colocar um pé aí dentro e eu vou estender minha mão. Só que eu não vou conseguir puxar você sozinha daí. Eu preciso que você faça força. Eu não consigo te tirar desse lugar. Eu não sou seu salvador. Eu sou a pessoa que vai te ajudar, te facilitar, mas eu não vou salvar você desse lugar. Porque se eu entrar aí pra te salvar, vai ficar eu e você aí. Vai ficar eu e você aí. Então, eu falo ao paciente: faz força junto comigo. Eu vou fazer o melhor do que eu tenho para oferecer. E você, se pegar na minha mão e fizer força junto comigo, talvez você saia desse lugar. É essa metáfora que eu uso, tá? Carol disse: gosto do seu trabalho e da realidade das possibilidades que você apresenta, profissional responsável. Obrigado, Carol. Sabe que é sempre uma honra para mim ouvir isso de você. Transparência, pessoal. Vamos falar agora, pô, nesse caminho final aqui, os últimos minutos, sobre críticas e perspectivas. Primeiro, uma das maiores críticas que a gente escuta: ah, não tem comprovação científica. Realmente não tem. Ah, mas é uma pseudociência. Sim, é uma pseudociência. O termo pseudociência ficou muito banalizado depois da grande briga entre política entre esquerda e direita na época da Covid, tá? Que tem um monte de coisa que é pseudociência. O que que é pseudociência? Aquilo que não tem uma comprovação, uma metodologia científica. Ponto. Tudo. Nossa, mas até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, o reiki não tem, por exemplo, comprovação científica. Mas eu amo reiki. Eu acho animal quem faz. Teve uma época da minha vida que tudo que eu tinha na vida era uma pessoa de sexta-feira, tudo que eu tinha de coisa de vivência boa, tá? A fase era tão ruim que eu só esperava a sexta-feira chegar pra Cássia fazer reiki em mim antes do treino, que eu fui atrás de natação, então antes do treino ela fazia essas sessões com a gente de reiki. Tudo que eu precisava daquilo era o reiki. Até onde eu sei, o reiki não tem comprovação científica, mas tem comprovação clínica. Esse é o ponto. Então, a questão fenomenológica da constelação familiar, a validação pela experiência e resultados, realmente pede um pouco mais de estudo. Só que tudo que um dia, hoje, que é científico, um dia não foi científico. Porque foi preciso observar um fenômeno para procurar métodos para estudá-lo. Eu observo que uma coisa funciona, mas eu não sei explicar o porquê funciona. Primeiro vem a observação clínica de um possível resultado positivo. Você vai estudar, achar uma metodologia para comprovar se aquilo realmente funciona ou não. É isso que falta na constelação familiar, tá? Comprovações clínicas, tem um monte. Situações milagrosas, tem de monte, tá? Mas não tem um método específico. Mas já existiria a possibilidade de reprodutibilidade. Outra crítica, turma, abordagem direta, abordagem muito intensa, vai direto na raiz, é conduzida e precisa ser conduzida por um facilitador qualificado. O que qualifica um facilitador, turma?
Aquelas características que eu disse para vocês, para mim, tá? Não é sobre o método em si. A pessoa precisa ter um bom caráter. Ela precisa ser coerente, ou maior parte do tempo coerente com a vida. Para mim, esse é o ponto principal. Ela precisa ser minimamente coerente com a vida que ela leva. Tom, você não tem seus problemas? Tenho um monte. Você tem seus defeitos? Tenho um monte. Você escorrega na banana? Escorrego pra caramba. É que aqui vocês veem só a parte onde eu tô terapeutizando. Mas vai conviver comigo pra você ver que é fácil. Não é, cara. Também tem as minhas questões, tá? Mas a maior parte do tempo eu tento ser coerente. E isso é isso aqui, ó. É olho no olho. É explicando, contando histórias. Justamente eu conto histórias minhas para não dar a sensação de eu estar inventando. Nossa, você fala com tanta firmeza. Eu escutei isso na segunda-feira, quando a gente fez o dia um. Nossa, você fala com tanta firmeza as coisas, com tanta segurança. Eu escutei isso de algumas pessoas e eu respondi para minha esposa, que falou isso. Falou, nossa, amor, você fala muito bem, você fala com consistência as coisas que você vive. Eu falo, amor, porque todas as histórias que eu conto são histórias verdadeiras. Eu falei isso no sábado. A gente estava fazendo evento aqui no sábado e eu contei uma história. Eu falei, ó, gente, lembra daquela história que eu contei assim, 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 assim na internet? Tá aqui a pessoa. Não vou falar nem a história nem o que era, tá? Mas ó, tá aqui a pessoa para não me deixar mentir. As histórias que eu conto são verdadeiras. Os pseudônimos que eu dou nas histórias é só um nome inventado, mas a história é real, tá? Outra grande crítica, turma, uso inadequado, interpretação equivocada. A constelação não é esoterismo, ela não é holístico, é uma terapia sistêmica. Por isso que o fator essencial é uma pessoa séria e com ética, tá? Eu não abro mão disso. As pessoas que eu já constelei na vida, eu não fui constelar com essas pessoas porque elas sabiam do método. Eu fui constelar com essas pessoas porque eu sabia minimamente como era o caráter dessas pessoas. Vou repetir, turma. O que, para mim, já fez eu ir buscar facilitadores para constelar movimentos meus sempre foi o caráter e não a formação da pessoa. Eu já constelei com uma, duas, três pessoas. Das três pessoas, duas eu constelaria de novo. Uma dessas pessoas, para mim, deixou de fazer sentido. Porque a vida faz isso, turma. As pessoas mudam, ainda que pouco. Umas mais, outras menos, mas as pessoas mudam. E precisa ir onde faz sentido. Por isso que o facilitador, para mim, ele tem que ter essas características. Se ele não tiver, eu não vou, tá? E um quarto ponto aqui, turma. A figura do Hellinger, que é um ponto importante. Figura do Hellinger como um ex-alemão, ele nasceu na Alemanha, ele passou por guerras, foi à guerra, defendeu o exército nazista. Só que as pessoas pegam essa fatia, tá? Qual é a outra fatia que as pessoas escolhem não olhar? Que na Alemanha, bastava, na época do nazismo, bastava ser homem para ser convocado para ir à guerra como o exército nazista. Não é que era uma escolha, alguns sim, tá? Mas todos os homens, tanto que a Alemanha ela é conhecida como a reconstrução feita por mulheres, todos os homens que estavam ali foram convocados para lutar na guerra. O Hellinger foi, voltou, virou cerimonialista não, missionário da igreja. Foi morar numa tribo Zulu. Isso ele conta no livro dele. E essa questão o Hellinger é uma pessoa machista, né? Bicho, ele era alemão. As constelações dele não tinha comida. Você passava a tarde inteira lá e não tinha uma banana para você comer. E quando eu fiz a formação de constelação, me falavam disso. Falavam, não, aqui não é um lugar para você encher barriga. Eu falo, cara, nós estamos falando do Hellinger, velho, na Alemanha, povo alemão. No Brasil tem comida, velho. No Brasil tem comida farta. Na constelação de sábado tinha bolo, tinha lanche, que eu que fiz o lanche, eu fiz questão de fazer o lanche. Tinha refrigerante, tinha suco, tinha café, tinha fruta. Cara, o povo brasileiro é isso. Ah, mas as pessoas não podem ir para comer. Não, mas a glicose vinda da comida garante o seu pensamento, garante você em pé, garante um bem-estar.
garante uma necessidade universal a ser atendida, que é a necessidade da fome. Então, tem coisas que a gente precisa separar a pessoa do método. Nossa, o Hellinger era muito grosseiro. Eu, particularmente, também achava, tá? Eu achava muito duro nas colocações dele. Ok, o que eu faço com isso? Hellinger, esse é seu jeito. Ok. Eu escolho não agir dessa maneira. Vou usar o método de uma outra maneira. Ainda que muitas vezes eu sou contundente, às vezes, muitas vezes eu sou duro, porque a postura terapêutica também pede isso. Mas não que sai dando porrada todo mundo, entendeu? Tem um monte de gente aí que sai dando porrada, é combativo pra caramba. Não é o meu caso. Eu procuro acolher, entender e ser realista. Tum, é isso que se apresenta. Por isso que a frase final aqui é: a verdade é simples, mas não é fácil. Às vezes você olha o movimento e aponta para um lugar que você fala assim, cara, o movimento é simples, é uma mudança. Só que o fato de ser simples não significa que é fácil. É simples, mas não é fácil. Tem um monte de coisa na nossa vida que é simples, mas não é fácil. Ah, é super simples comer bem, mas não é fácil para quem tem compulsão. Ah, é super simples ir para academia e fazer força, é só separar meia hora. É simples, mas não é fácil para muita gente. Então, a nossa vida é uma verdade simples, só que muitas vezes não é fácil, tá? Caminhando para o final, para vocês que ficaram aqui comigo, eu tenho um presente para vocês, todos que ficaram até aqui. Então, quero fazer uma constelação. Ah, escolha uma pessoa com essas características que eu trouxe para vocês: caráter, uma pessoa do bem, uma pessoa que você se conecta. Que eu posso falar, bom, eu sou uma baita pessoa de caráter, eu sou uma pessoa casada hoje, isso. Ok. Mas talvez você não se identifica comigo. E tá tudo bem de verdade. Se você não se identifica comigo, tá tudo certo. Se você se identificou comigo, beleza, eu tenho uma oferta para você. É um curso, Tom? Não. É uma possibilidade facilitada de você fazer uma constelação comigo, se você sentiu que esses 2 dias fez sentido para você. Escolher um facilitador, considerar a formação, a experiência, a abordagem, buscar referência e se sentir confortável. Se fez sentido para vocês e vocês querem dar um novo passo aqui, eu facilitei um processo onde a minha consulta hoje ela é 458 e para todo mundo até dia 25 de agosto que falar, eu vim pelo webinar, eu assisti o seminário online, ao invés de 458 vai pagar 350. Simples assim. É só chegar e falar: olha, até dia 25/8. Ah, então não é para mim, mas uma amiga ela vai falar que assistiu, mas não assistiu. Não tem problema, não tem problema. É só um período para facilitar a nossa vida. De 458 para 350. Acabou. Simples assim. Me conectei. Faz sentido. Quero olhar um problema. Quero fazer para mim. Eu quero avisar minha amiga que sempre quis fazer, mas nunca conseguiu pagar. Cara, facilitei aqui R$ 108 a menos. Dá um bom percentual. É um valor que eu falei assim, aqui tá equilibrado para mim. Inclusive para as pessoas que estiveram aqui na live, tá? Vocês assistiram isso, essa live não vai ficar gravada. Aqui sim. Aqui no Instagram não. Mas fez sentido? Cara, pede para uma amiga ou você mesmo manda mensagem dizendo, eu vim pelo webinar, quero fazer a constelação. Ponto, acabou. Então, e se eu não senti nada? Cara, gratidão por vocês estarem aqui. Fizeram parte daqui desse momento. E saíram daqui minimamente sabendo um pouco mais, melhor do que entraram. E esse era o objetivo, tá bom? Se você estiver aqui ainda, me marca, tira uma foto, turma, dessa live. Tira uma foto, vai me ajudar muito para que a gente possa disseminar essa coisa boa. O mundo tá muito ruim, gente. Tem muita gente fazendo coisa errada, tem muita gente fazendo mal mesmo, assim, maldosa, de verdade. Se a gente não fizer nada, não é que nada vai acontecer. Se a gente não fizer nada, nós vamos ter muito problema no futuro. Porque muita coisa poderia ter sido boa, porque a gente tinha esse conhecimento, não foi passado, as coisas ruins podem nos engolir nossos filhos, tá? Eu agradeço a dedicação de vocês aqui, cada um de vocês. Eu estou aqui para apoiar seu caminho, se você precisar. Me marca aí na constelação, Everton Araújo Ponto Terapias.
Se quiser marcar sua constelação comigo, só me manda uma mensagem, ou manda uma mensagem lá no celular da empresa, tá lá na minha bio. E eu quero finalizar com a frase de cada um de nós é um movimento de amor. Todo mundo tem amor dentro, a gente só precisa encontrar para onde ele olha, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Margarete, manda mensagem para mim, tá? Manda mensagem lá no meu Instagram, no meu inbox, que eu falo com você. Obrigado, pessoal. Gratidão a todos vocês. Até uma próxima. Fiquem ligados, continuem nos acompanhando. Quem sentiu o chamado, fala conosco, tá bom? Valeu.